estão sendo muito aguardados. A gente vai falar sobre o Leite em Pó, mas também sobre a carreira dele. Bem-vindo, Vinícius. Prazer te receber, cara. Prazer, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado, Foca. Obrigado, valeu. Márcio. Tô feliz aqui de bater esse papo com vocês. Falar de cinema, de carreira. Vamos nessa. Bom, vamos começar, né? Eu falava pro Foca, contei pro Foca a história, ele já sabia, né? Tu passou pelo maior vestibular da história do cinema brasileiro, com certeza. Quantos eram por vaga pra fazer o Josué no Central do Brasil? Pra quem não sabe, tu era o menino Josué. Exato. Cara, é uma boa referência, o maior vestibular do cinema nacional, de fato. Porque foram 1.500 candidatos, né? Mais de 1.500 crianças que passaram tentando fazer o teste pra fazer o Josué, contracenar com Fernanda, trabalhar com Walter Salles. E, enfim, eu tive essa sorte, esse privilégio, né, de passar no teste e então fazer Central do Brasil. Cara, quando eu me lembro do lançamento do Central do Brasil, né, Foca, a gente vê o filme, a gente vê aquele menino com aquela nariz empinado, digamos assim, aquela folgado, postura, né, arrogante de uma criança, né, contracenando com uma brilhante, pra variar um pouco, Fernanda Montenegro, né? Falar da Fernanda Montenegro e não falar em brilhante é impossível. Mas que memórias tu tem daquela época, cara? Porque quantos anos tu tinha na realidade? Cara, eu tinha 11 anos, parecia ter 9. Sim, e exatamente. O personagem de fato tinha 9 anos. E, cara, eu lembro de tudo, por incrível que pareça, assim, ou, sei lá, 95%, né, de tudo que eu passei em Central. O que é muito curioso, porque todos os outros filmes que eu fiz depois, outros trabalhos, né, eu lembro muito pouco. Sim. Mas Central foi tão marcante, né, por ter sido o primeiro trabalho, tudo era muito novidade, que eu lembro de muita coisa, né, cara, quando a gente começou a filmar no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, né, toda aquela movimentação das pessoas, imagina. A curiosidade é aquilo que despertava. Cara, né? A gente montava um circo, né, cinema é sempre um circo, né, sim. Onde a gente chega é isso, monta... Backstage, né? É gigantesco. Exatamente, né? E aí, cara, Central do Brasil, a galera não entendendo nada, né, passando e parava, um monte de curioso, e aquilo me chamava muita atenção, porque eu falava, caraca, olha, as pessoas estão olhando, né, vendo o que a gente tá fazendo, e aí contracenando, e aí depois a gente vai pro Nordeste, né, pros lugares bem distantes, bem pobres também, que não tava as locações, né? Não é? E aí, pô, aquele pessoal, e o pessoal se envolvendo com a gente, ajudando, trabalhando, e felizes, sabe, a gente transformando o lugar. Cara, essas são as melhores lembranças, assim, que eu tenho do filme, claro, de muitas outras situações, né, que a gente pode ir falando ao longo do programa, mas, cara, essas são as mais marcantes, assim, o povo, né, que chega e tem a curiosidade, se envolve e quer trabalhar e quer ajudar. Assim. Tu é das caras da retomada do cinema de qualidade no Brasil, né, cara? Se a gente pegar ali, né, que tinha sido uma sequência, o Quatrilho, que é Ex-Companheiro, e na sequência vem o Central do Brasil, que aí explode mesmo. Antes se achava que era, tipo, algo genérico, algo que daqui a pouco aconteceu, mas não é pra ficar. E depois disso, o que acontece no cinema nacional é uma coisa grandiosa, né? Sim. Desencadeando do atual momento, inclusive. Quando que tu entendeu a realidade da importância do papel que tu fez e do filme que tu fez? Não apenas pra tua carreira, mas para o cinema mesmo. Cara, fui entender anos depois, né? Porque é isso. Claro, a gente faz o filme, aí começa a estudar, começa a ouvir as histórias do que foi o cinema brasileiro, né? O que era, o momento que a gente estava passando ali na década de 90. E aí depois a retomada, os prêmios que a gente foi ganhando, fui entendendo a importância disso e tal. Cara, bem uns 10 anos depois assim, porque é isso, uma coisa vai chamando outra, né? E aí outros filmes vieram, foram fazendo sucesso também e tal. E aí todo mundo falava, pô, tudo isso por conta, né, principalmente desses 3 filmes que você falou, e Central chegou no momento para realmente concretizar essa retomada do cinema nacional. E aí que eu dei conta, e até hoje, né, hoje em dia, claro, 30 anos já de carreira, tô fazendo esse ano, inclusive, e aí a gente tem completa noção da importância do filme, porque tá o tempo inteiro sendo falado, sendo lembrado, né, em livros, em outros filmes, sendo homenageado, né, aqui mesmo no festival eu descobri, tem um curta da galera local, né, um curta mais de escola, que o menino, um personagem, ele quer ser ator, e aí ele passa por alguns filmes, inclusive Central. Ele se espelha no Josué pra tentar ser ator e tal. Legal. Então é muito bonito, porque é um filme que tá o tempo inteiro sendo lembrado, né, pelas pessoas, e quando é visto, as pessoas se emocionam, né? Então é isso, o Central é muito marcante por tudo isso.
fui entender anos depois, e hoje em dia, claro, é plena consciência. A gente tem que ir pra frente na conversa, mas eu tenho uma, né, Foca e ouvintes, que é muito legal, porque o Central, ele, apesar de ser um filme maravilhoso, ele não tem como não ser datado, porque ele pega uma situação de carta, de escrever carta. Sim. Como que o menino Josué ia fazer isso hoje, né, cara? Pois é, até mesmo a Dora, né, cara? Exato, óbvio, a Dora provavelmente ia ter que arrumar outro emprego, né? Exatamente, ou então, sei lá, hoje em dia tudo se inventa, né, pra poder ganhar o dinheiro, amigo. Vai ver, ela ficaria ali com o tablet, pegava o contato, ela escrevia, enfim, mas hoje em dia é mais fácil as pessoas se comunicarem, né? Cara, vamos falar... A tua presença aqui é por um motivo, né? Depois eu quero retomar um pouquinho de outras partes da tua carreira, mas vamos falar do Leite em Pó, né? Queria que tu falasse um pouquinho do filme, né? O filme que vai estrear amanhã, né? Na mostra competitiva do Festival de Cinema de Gramado. E é uma situação que aqui em Canela a gente tem bastante, inclusive, nossos ouvintes, que são os roqueiros, né? Que querem viver do rock, mas não é tão fácil assim, né? Pois Bem pelo contrário, conta um pouquinho desse teu personagem, cara. Cara, vamos lá. Na verdade, eu tô com 2 filmes aqui, que é o Leite em Pó, que é o longa, e um curta chamado Pão Doce, que vai passar no mesmo dia, na mesma sessão, na competição oficial de curtas também. Enfim, Leite em Pó. Cara, o personagem é o Vicente, um cara de 40 anos, roqueiro bem raiz. Roqueiro raiz. Né? Criado por vó, então ele vive nesse mundinho mais fechado do rock, né? Tentando fazer... Ele tinha uma banda, e aí ele tenta cantar, só ele fazer, né, os seus shows solos e tal, mas o talento bem mais ou menos. Aliás, é por isso que eu faço filme. Cantar não é o forte. Não é o forte. Enfim, e aí ele tá nessa até que ele tem uma perda familiar muito significativa, que dá uma desestruturada nele, e aí ele precisa, cara, se reencontrar no mundo, né? Achar uma outra forma de ganhar dinheiro, e aí ele passa a vender álbuns de formatura, e ele começa a andar pela cidade ali em Natal, né? Natal, que a gente filmou, e vai encontrando, cara, diversas pessoas de um mundo muito contemporâneo, né? Do mundo que a gente tá vivendo hoje em dia, que ele tava afastado de certa forma. E aí ele vai entendendo esse mundo, tal, vai se relacionando com as pessoas, vai tendo um ouvido muito aberto para poder, enfim, ir se transformando ao longo da história. É uma situação muito interessante, né? É um filme que lida com luto, né? Sim. A gente tem hoje alguns filmes e séries que estão falando mais abertamente sobre um tema que, né, muitas vezes se criou um tabu e não é, né? Sim. Que é o luto. A importância que tu vê de como falar sobre isso e das pessoas lidarem com isso. Isso. Cara, é fundamental porque é uma coisa natural da vida, né? E a gente não pode negar isso, né? Tá aí, pessoas, né, infelizmente vão partir dessa vida para uma outra, né? E principalmente pessoas mais velhas. Quando, claro, é um acidente trágico, alguma coisa que não tava, né, nos planos, aí realmente é muito mais difícil o luto. Mas quando, né, uma pessoa mais velha, por mais que a gente tenha um apreço, uma ligação muito forte, que é o caso do meu personagem com essa pessoa, cara, tem que ser o mais natural possível, assim, o mais orgânico possível. É claro que, né, nem todo mundo tem a plena consciência das coisas, né, tem um equilíbrio emocional muito grande para saber lidar com as situações, mas é fundamental a gente saber que vai acontecer, que o luto vai chegar para todo mundo. É verdade. Então é importante a gente estar sempre falando, né? Porque é isso, vai chegar e não tem jeito, não tem pra onde a gente fugir. A gente tem que saber lidar da melhor forma possível. E o Pão Doce, cara? Fala um pouquinho do Pão Doce. Cara, o Pão Doce é um curta maravilhoso que a gente filmou lá em São Paulo e é sobre jornada de trabalho. Né? Eu sou um dono de uma padaria e tem um funcionário muito dedicado de anos. Na verdade, eu era da padaria do meu pai, né? Que era um chefe muito melhor do que eu. E eu fico explorando, cara, os caras no fim de semana, na folga, né? O protagonista, que é o Francisco Gaspar, um ator maravilhoso de São Paulo, ele tá num dia que ele precisa trabalhar muito rápido, porque no dia seguinte é aniversário da filha e ele queria folga. Só que eu não dou a folga pro cara. Entendeu? E aí fica explorando lá a mão de obra, o cara. É essa coisa da exploração, né? Do patrão querer sugar sempre o empregado a todo custo, só pensando no seu lucro, no seu bem-estar, no fundo, né? Que é o que acontece muitas e muitas vezes. Cara, a gente fala muito de cinema, tem uma referência em cinema, mas também não dá pra gente fechar os olhos pro streaming, né? Que é uma forma de se fazer a arte de outra forma, né? E tu participou pra mim, um dos grandes arrasa-quarteirões do streaming nacional de todos os tempos, que é Tremembé. Tremembé, que é True Crime, né? Que no Brasil não tão popular, mas agora começou a surgir, né? E Tremembé pega grandes personagens que acabaram virando pop, né? Suzane von Richthofen, pra quem não sabe, tu faz o Rogério,
que é um cara que se relaciona com ela a partir de um momento da vida dela na prisão. Como é que foi fazer isso e entrar dentro de um personagem que é um personagem real, né? Muito, não é uma, claro que é uma recriação com uma certa ficção, mas obviamente é uma pessoa que existe. Como é que foi pra ti estudar isso, cara? Cara, primeiro é muito curioso, né? A gente perceber a mente humana e adentrar nesse universo. A gente é muito complexo, tá? E eu acho que é uma outra coisa que a gente nega, infelizmente, a nossa complexidade. É verdade. Cara, o ser humano é passível de fazer qualquer coisa, inclusive de se apaixonar por uma assassina, uma psicopata que matou os pais, ou que mandou matar os pais, que arquitetou todo um plano. Né? Muito louco, imagina. Eu fui fazer esse personagem e falei, cara, que doideira, como é que pode? Como é que existe alguém que é capaz de se apaixonar por alguém que matou os pais, cara? E era, a princípio, uma boa pessoa, né? Exatamente. Não é uma pessoa que Não. tinha aquela vivência, né, cara? Exatamente, né? O caso do meu personagem é um cara que, normal da vida, que frequentava a igreja dele, tinha um trabalho dele e tal, mas viu uma loira bonita, tá presa e se apaixonou, mas não sei Só o que tinha um passa na detalhe, né? cabeça, Só tinha um exatamente. detalhe, né? Ela tá presa. Mas quando a gente vai fazer esse tipo de personagem, cara, a melhor coisa pra gente poder executar da melhor forma e trazer credibilidade e verossimilhança é não julgar. Uma coisa sou eu julgando o Vinícius e tal, eu sou de um jeito, a pessoa é de outro, assim que vai. Mas quando eu entro no personagem, eu não julgo, eu faço. Aí eu acredito que eu tô me apaixonando por aquela pessoa, por isso e aquilo outro, e dane-se o crime. Entendeu? Acho que isso é importante. E daí é bacana de se trabalhar dessa forma. E Tremembé, ela consegue construir personagens fascinantes, né, cara? Sim. Se a gente fizer uma análise do que é a série, né? Os personagens são... Cara... Tu acaba torcendo, abre aspas, a velha torcida pelo bandido, pelo vilão, né? Sim. Que na verdade ali é quase um bang sem mocinho, né? Vamos combinar. Zero mocinhos. Zero mocinhos ali. Mas tem personalidades muito bem construídas. E aí eu já quero te trazer pra um cara que eu acho que é teu parceiro, que se chama Walter Salles, né, cara? Sim. Tu não fez apenas o Central do Brasil, obviamente, mas tu fez outros filmes, que eu acho que mais 2, se eu não me engano, né? Sim, o Linha de Passe e o Abril Despedaçado. Isso, o Abril Despedaçado, que é outro clássico do cinema nacional. E o Linha de Passe, que também traz uma paixão do brasileiro, que é o futebol, né, cara? Então hoje tu já fez um roqueiro frustrado, abre aspas, e também o sonho de todo mundo que é ser jogador de futebol. Sim. Como é que é pra ti essa parceria com o Walter, cara? Cara, é uma parceria, assim, super importante, super bonita, né? Por conta desse nosso primeiro encontro no Central. E aí o Walter quis trabalhar comigo de novo nessas oportunidades, né? Tanto ali no Abril Despedaçado, que ele me chamou pra fazer essa participação muito afetiva, mas no Abril Despedaçado a gente já começou a falar do Linha de Passe, que o Valtinho já tinha a ideia, já tinha um argumento dessa história. Final dos anos 2000 esse filme, né? Exatamente. E aí pra começar a escrever o roteiro e tal, tanto que ele se baseou um pouco na minha história, da minha família, quando moleque, antes de fazer Central, eu queria ser jogador de futebol, lógico, né? E cara, minha família ali, né, minha mãe com um monte de filho, mãe solo e tal, então é uma referência inclusive pro filme. E aí o Valtinho foi escrevendo o roteiro, né, eu tava sempre perto, a gente foi conversando até sair o filme, e essa parceria que foi muito bacana, muito bonita. É um filme que, cara, eu gosto muito, muito do Linha de Passe, né? Legal. Mostra uma realidade muito, muito crua e real desse país, né, na coisa do futebol, e aí, né, a esperança que as pessoas muitas vezes depositam, exatamente, né? É uma família, desestruturada, né, que o principal meio de sobrevivência tá ali numa única pessoa, porque os outros irmãos... E o que é a realidade da maioria dos jogadores de futebol, na verdade. Exatamente, né? O entorno todo, amigos, gente que as pessoas não conhecem, né? É uma realidade que acontece diretamente, né? Exato, quando o cara, né, consegue, ele, né, ascende, toda a família vem junto, os amigos e tal, é uma loucura. Enfim, é isso, é o sonho, né? É uma maneira de se ganhar dinheiro no país. E vamos falar pra frente, cara, o que tá vindo pra frente, né? Depois do leite em pó, depois do pão doce, o que nós temos aí do Vinícius em breve, cara, Vinícius de Oliveira? Cara, tem a segunda temporada de Tremembé, que tá muito, muito legal. Já gravaram? Já gravamos, personagens incríveis estão entrando, incríveis no sentido até o Robinho vai entrar, exatamente. Foca, até o Robinho, cara, tem Robinho, tem Thiago Brenan, né, pessoas monstruosas, porque cometeram crimes, né, ridículos, enfim, que estão lá, outras personagens super interessantes, enfim, tem a série.
Tem um outro filme que eu fiz com o Leandro Hassum, que não é uma comédia. Pois é, o Leandro Hassum falou sobre isso já, né? Então, Falou sobre isso, né? Que é um super drama chamado Crisálida, que a gente tá finalizando, tá pra estrear ano que vem. Um outro filme também que eu fiz com o Alain de Berton, que tá com um filme aqui, que passou no primeiro dia da competição, que é o Feito Pipa. Um filme lindíssimo, que emocionou, né, todo mundo que assistiu. Um filme que tá ganhando prêmios mundo afora. Um dos candidataços, então, né? Super candidato. E, enfim, a gente tem esse outro filme juntos, o Adoção, que também tá pra estrear ano que vem. E por enquanto é isso, pra estrear, né, esses filmes e outros trabalhos que a gente tá conversando pra começar a fazer. Vinícius, cara, eu quero te agradecer demais a tua visita. Pena que a gente tem tempo aqui, né, Foca? Já estamos quase no limite, mas um prazer, uma honra te ter aqui na Clube, né? Uma rádio que valoriza a cultura, que valoriza isso e que toca rock. Importante dizer, né? Que toca rock. Né? Fundamental, rock não morreu. Não morreu, mas muita gente acha que não pode funcionar em rádio. E aqui a gente prova que funciona. Sucesso, cara, que vai ser duas grandes estreias hoje. E te desejar muita força aí pros teus trabalhos futuros e portas sempre abertas aqui da Clube pra quando tu voltar pra Serra Gaúcha. Tu vem trazer o calor lá de cima? Pois é, então. Aproveitar, né, esse momentinho, porque o final da semana promete frio. Enfim, pô, obrigado, pessoal, pelo espaço. Enfim, muito feliz aqui de falar, Foca, Márcio, e, enfim, convidar todo mundo, né, pra poder assistir aos filmes. É na terça-feira, dia 18, ingressos disponíveis. Vambora, vai estar todo mundo lá no tapete vermelho. Lá curtir, né? Então, vambora. Clássico. Então, mais uma vez, obrigado, Vinícius. Obrigado, aquele cara gente. que... Eu conheci aquele piazinho. De pequeno, né? Piazinho. Aquele papo de tio, de vó, né? Esse eu vi pequeno, realmente pequeno. A gente viu, né? Na tela, mas viu? É isso aí. Massa. Obrigado, gente. Então é isso, gente. Vamos a um rápido intervalinho. Na volta, então, temos o boletim do SEC com o Márcio Dilforte Cabelinho falando do Grêmio e do Colorado, o que vai acontecer. Então, vamos ver, porque os nossos times gaúchos aqui, Deus o livre, né? Não tá legal. Tu torce pra quem, Vinícius? Flamengo. Esse tá com os boi na sombra. Esse tá bem. Então tá, gente, rapidinho, logo em seguida, estamos de volta com mais Clube Hits pra vocês aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Pô, demais. Foi ótimo. Hey!